instrumentos encontrados em cada região de Angola representam a sua cultura, costumes e valores por meio da dança, música, representações e rituais acompanhados por vários tipos de instrumentos musicais. Nas lundas, por exemplo, encontramos a marimba e o quiçange. Os caluandas, no seu maior evento cultural, conhecido como Carnaval, utilizam frequentemente o instrumento musical considerado um dos mais antigos do mundo, o apito. O portal Zango Mídia visitou o ateliê artístico do Centro Cultural de Estudos e Revalorização da Música Angolana CERMA, na FUBU Nova Vida de Ginzamba Justino, onde são feitos instrumentos musicais tradicionais, onde há também dos mais modernos instrumentos. Ginzamba Justino, licenciado em Artes na disciplina de Música no Instituto Nacional de Artes Kinshasa, na RDC, em 2002. O artista trabalhou no Instituto Nacional de Formação Artística, atual CIARTE, de 2005 a 2009, seguindo para o Instituto Superior de Artes em 2014. Temos vários tipos de instrumentos, como foi enunciado. Temos a marimba, temos o ngoma, temos a dikanza, temos o quiçange, temos o ngongue, temos a sacaia, cacos, mais outros instrumentos, sim. Ok. O professor citou aqui vários instrumentos musicais, falou primeiro de marimba. O professor Ginzamba podia nos mostrar aqui qual é a marimba? Temos a marimba, feita de cabaça, e temos a outra marimba que é feita de tubos de PVC como caixa de ressonância. Esses tubos de PVC como caixa de ressonância são materiais já modernos, não da antiguidade. Exato. Este tipo de marimba é já uma marimba modernizada. Ginzamba Justino fala da representação dos instrumentos musicais tradicionais para a cultura angolana. Os instrumentos representam a nossa riqueza ancestral em termos de música e particularmente naquilo que é instrumentos musicais. Porque cada povo, cada tribo tem um tipo de instrumento ou mais instrumentos que representa a sua cultura, que representa também o seu povo. O professor ainda sublinha que existem instrumentos musicais que caracterizam a cultura tribal e seu povo, explicando sua classificação e como são feitos. E como é que esses instrumentos são classificados? Classificados... podemos nos referir naquilo que nós aprendemos. Existem vários tipos de instrumentos tradicionais e estão classificados como os instrumentos também modernos. Existe uma classe que é de membrafone, existe idiofone, existe os cordofone e também existe os instrumentos que se chamam aerofone. São 4 tipos de instrumentos. Nós classificamos isso também de uma maneira científica. O professor podia nos dizer o que é necessário, quais são os requisitos para se utilizar estes tipos de instrumentos? Não tem nenhum requisito. O requisito é ser músico. Tem o domínio e depois gostar também da música e fazer parte de um conjunto onde que vai se precisar tocar o instrumento. Não temos muitas exigências sobre os requisitos, só ter mesmo vontade e ter uma formação na manipulação daquele instrumento, assim pode utilizar. Ginzamba Justino explica também os géneros ou estilos musicais em que mais se utilizam os instrumentos musicais tradicionais. Mais se utiliza nas músicas tradicionais. Como quais, por exemplo? Que tipos de músicas são esses? Lá vamos entrar em termos de estilos, por exemplo, né? Mas deixa-me ainda explicar que com a experiência que eu tenho como professor, como também artista, com experiência como artista músico, eu não tenho limite para utilizar marimba. Posso utilizar marimba no estilo que é muito o jazz, por exemplo, que é muito exigente em termos de harmonia, mas eu utilizo também a marimba no jazz.
pode-se utilizar em qualquer estilo, é questão de se adaptar com o estilo. Hoje em dia falamos de world music, quer dizer que a música ao nível mundial, encontro de vários estilos e vários instrumentos. Há hoje em dia comunicação entre vários instrumentos, dependentemente da sua origem. Pode ser clássica, pode ser moderna, pode ser tradicional, mas sempre há um entendimento quando há encontro de esses vários instrumentos e não tem exigência, não tem dificuldade, só questão de se adaptar com estilos. Podemos então entender que não existe um estilo de música próprio, específico para a utilização desses instrumentos, bem como depende simplesmente da adaptação. É isso que o professor quer dizer? Hoje em dia, sim, com a modernização, com aquilo que nós chamamos a globalização, mas de uma maneira tradicional, quando voltamos na tradição, pode encontrar um tipo de instrumento que se usa em uma certa cerimônia. Exatamente. Se é, por exemplo, para curativo, para utilizar, a curar uma doença, existe esse instrumento que se utiliza para poder fazer aquela cerimônia. Mas quando é música música ambiental, música de produção, no estúdio, gravar e para revender, de comercializar a música, não temos assim uma especificação de instrumento para um tipo de estilo. O professor ainda sublinha que existem instrumentos musicais que caracterizam a cultura tribal e seu povo, explicando sua classificação e como são feitos. Uma ideia, não está afinado, e só tem que ser um músico. Há pouco tempo falei, o músico tem que se especializar a dominar o instrumento. Eu sou construtor, depois de construir, eu vou ter que contratar um músico que toca esse instrumento, que vai afinar, e vai experimentar e vai dar comentário, tá? Essa se chama cacoche. Cacoche. O que pertence quando falamos das classificações, falamos de 4 classificações. Cordofonos, porque ele usa a corda como o material que vai ressoar, que vai vibrar. Então, pertence na família dos cordofonos. Okay. Essa é a nossa dicanza, né? Okay. Né? O reco-reco. O famoso reco-reco. O famoso reco-reco, dicanza, exatamente. Sim. Esse tipo de sacaia já não é dos tempos modernos, né? É mesmo dos tempos modernos, porque saiu da corda. Essa corda é uma corda sintética, uma corda da fábrica que nós utilizamos para... E dentro temos rolos de bebida. A própria cabaça também é um instrumento musical. Tá vendo? Para se tocar isso é preciso fazer algum esforço, tem que ter alguma técnica? Sim, tem que ter jeito, tem que ter talento de dom musical para tocar. Senão é um instrumento rítmico. Tem que ter o ritmo, tem que dominar o ritmo para tocar isso muito bem. Okay. Que cada um tem um som de altura diferente, é por isso ele tem o nome de ngo, ngui. Significa um som agudo que é o ngui, e um som grave que é o ngo. Aqui vamos buscar quem é o ngui, quem é o ngo. Onde que está o ngui? Ngui e o ngo. Ngo é grave, ngui é agudo. Esse é um ngui. Então estamos em ngo, ngui. O quiçange de bordão. O bordão que nós utilizamos para construir. Existe um de canza, podemos construir. Feito de outro material que não existe que está aqui mesmo dentro da oficina. Essa de canza é de bordão. Essa é o quiçange de bordão. E quiçange de ferro. Qual é a diferença entre os dois? A diferença está na construção. Nós utilizamos o bordão. A outra diferença maior está no trabalho que os dois vão fazer. Este aqui é mais agudo com som metálico. O professor explica também os apoios que o centro espera receber e deixa conselhos para a sociedade. Quando fala da sociedade, são várias camadas, são várias estruturas. Vou começar para as entidades governamentais que estão a dirigir o mundo, que estão a nos dirigir, que não podem, né? A minha sugestão é que olha também desse lado de produzir, de apoiar essas iniciativas, porque são eles que têm tudo. Hoje em dia, eles têm quê? Eles têm, por exemplo, a política cultural do país. Como é que
o angolano vai ouvir esse instrumento se não tem sala de espetáculo nesse bairro da Fubo? Não existe sala de espetáculo na Fubo. Se eu quero, falei que tem 3 áreas aqui, funciona, o meu projeto tem 3 áreas. Tem uma banda musical que experimenta esses instrumentos, toca onde? Não toca porque não tem sala, não tem condições. Se tem ajuda, a ajuda pode vir a apoiar esses projetos, por exemplo, de ATL, que estou aqui a trabalhar com crianças e dar mais forças, mas precisamos também das pessoas que têm dinheiro, né, possibilidade financeira para apoiar os projetos. Aqui estamos a falar de projeto de uma indústria de construção de instrumentos musicais que podemos revender, como estão a vender as guitarras, como estão a vender os pianos, como estão a vender as baterias e os microfones, todos aqueles instrumentos. Nós também precisamos de vender. Então, se tem financiador, pode vir financiar e nós vamos investir nessa área, porque é a nossa economia que vai avançar. Após a visita ao Centro Cultural e de Revalorização da Música Angolana, seguimos para as ruas a fim de saber do conhecimento dos jovens relativamente aos instrumentos musicais tradicionais. Os instrumentos tradicionais que conheço, que propriamente podem traduzir os sons, temos a marimba, proveniente da província de Malães, tudo porque primeiramente os meus pais são de Malães e automaticamente também acarreto esta natureza, o quiçange, o batuque, a viola e até mesmo o piano já é um pouquinho modernizado, mas não deixa de fazer parte dos nossos instrumentos de produção de hino nacional. Nossos instrumentos musicais, que são a marimba, a quiçagem, batuque. Na verdade, o instrumento tradicional e o instrumento moderno existe uma diferença enorme. O instrumento tradicional criava mais impacto e em relação ao instrumento moderno. Moderno, qualquer pessoa tem contacto, moderno, qualquer pessoa consegue tocar em relação ao instrumento tradicional. O instrumento tradicional requer mais força de vontade e também velava-se na área de alguém que tem dom, neste caso. Os instrumentos tradicionais têm uma grande importância para a nossa cultura, pois eles nos representam como africanos e não só, porque eles são como uma identidade para nós e, de certa forma, marcam a nossa cultura. Apostar muito nos museus, apostar muito na cultura, neste caso, e procurar aqueles mais velhos que ainda fazem a música e têm ideia daqueles tempos em que eles tocavam esses instrumentos tradicionais. Acredito que esta é uma das maneiras que o governo pode apostar para que possamos ter mais contactos com instrumentos tradicionais. Dentre as diferentes ideias e opiniões manifestadas, houve um denominador comum. Os jovens partilham da opinião que os instrumentos musicais tradicionais têm grande influência sobre a cultura e identidade angolana. É marimba.